No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é bem desafiador: traição. O que leva uma pessoa a trair e quais são as dinâmicas que estão envolvidas neste processo? Hoje eu vou te convidar a sair um pouquinho fora da caixa, a fazer algumas reflexões acerca dos relacionamentos e de que forma que uma traição pode ser enfrentada. Se você está disposta a ampliar a consciência, fique por aí, porque você vai conseguir olhar por uma ótica totalmente diferente, que nos é trazida pela abordagem sistêmica. Qual é a visão sistêmica sobre as relações e sobre a traição? Bom, a primeira delas é que num relacionamento não existe uma vítima e um culpado. E a gente tem essa tendência natural. Quando falamos de traição, normalmente a gente imputa ao traidor o papel de culpado e imputa o papel de quem foi traído de vítima. E isso muitas vezes é um erro, meninas. Porque dentro de um relacionamento, nós temos 50% de responsabilidade sobre tudo o que acontece. É 50% meu e 50% do meu parceiro. Não há como enxergar um relacionamento sem que eu me posicione dessa forma, porque um relacionamento só existe entre adultos. Criança que não quer assumir a sua responsabilidade não vai conseguir se relacionar de uma forma eficaz. Então, essa visão é uma visão que eu tenho que trazer para vocês quando nós vamos pensar num relacionamento de casal e muito mais ainda sobre o aspecto da traição. Por quê? Porque traição, gente, não é um fato isolado. Traição não ocorre porque o seu parceiro deu na telha dele naquele dia e ele resolveu fazer aquilo. Não acontece desse jeito. Dentro de um relacionamento, quando um caminha para fora dele, existem outros sinais aqui que muitas vezes a gente não enxerga. E a gente precisa se atentar para isso. O que acontece? A primeira delas que eu vou falar para vocês é uma dinâmica que está relacionada à nossa família de origem. Muitas vezes nós nos relacionamos com os filhinhos da mamãe. A abordagem sistêmica traz essa denominação para aqueles filhos que cresceram muito conectados à mãe. É aquele homem que tem a mãe muito participativa na vida, que é muito agarrado ao que a mãe pensa, ao que a mãe fala, ao que a mãe tem como certo na vida, normalmente é o que ele pega para ele. Então esse filho muito conectado com a mãe não pôde experimentar um vínculo saudável com o pai, com o masculino. E ele estando desconectado do masculino, ele não aprendeu o que é ser homem e o que é ser homem dentro de uma nova família. Então esse filho cresce e muitas vezes se torna um Dom Juan. Um Dom Juan que sai em busca de uma pessoa com as características da própria mãe. E uma pessoa igual a mãe dele, ele não vai encontrar, porque a mãe dele é única. Mas ele insiste nessa busca e nesse afã ele se torna um Dom Juan, ele é um conquistador, né? E esses conquistadores, esses filhinhos da mamãe, normalmente nem se casam, porque eles estão sempre trocando de parceiras nessa busca pela própria mãe, nessa busca interna. Eles não conseguem olhar para ele e se conectar verdadeiramente com o masculino e com o seu papel de um homem numa relação. E com isso, às vezes acontece desse Dom Juan, desse filhinho da mamãe, se apaixonar. E quando ele se apaixona, ele até casa. Mas ele não consegue fazer uma secção saudável da sua mãe. E isso gera muitos problemas no relacionamento. E às vezes alguém que vai estar do lado dele nunca será capaz de suprir aquilo que ele busca, essa necessidade da própria mãe. E com isso ele pode ir em busca de novas relações. Porque internamente essa conexão com a mãe não permite nunca que ele ache a mulher certa. Afinal,
Quem ele busca está lá atrás e deveria ter ficado no passado, mas não ficou. E com isso ele experimenta relações extremamente desleais com históricos de traição. Então, olhar para dentro e ver se a gente não está casada com o filhinho da mamãe é importante. E mais importante saber que se você atraiu para sua vida o filhinho da mamãe, pode ser que você também vivencie ser filhinha do papai. Esteja muito conectada à sua família de origem ou muito conectada à figura e proteção do seu pai. E talvez também não tenha ido para a vida com uma secção da família de origem de forma saudável. E isso atrapalha nos relacionamentos. Então, o que a gente vê? A gente vê uma dinâmica de traição, seja por ela ou por ele, que tem origem, uma conexão com a sua família de origem. E isso acontece muito. E os filhinhos da mamãe nada mais são que os boys lixo que a gente vê aí na rua. É aquele cara de mais de 40 anos que às vezes mora com a mãe, troca de namorado, ou é aquele cara que casa e não consegue ser fiel a um relacionamento. Ele está sempre em busca de algo diferente, mas é essa busca interna pela própria mãe. E essa dinâmica é uma dinâmica que a gente tem que se atentar, porque ela explica muitos casos de traição, mas ela não é a única. Às vezes, meninas, acontece dentro de um relacionamento que é bacana, que às vezes vocês estão há muito tempo juntos e estão experimentando ali um relacionamento que passa às vezes por desafios. E alguns desafios desse relacionamento às vezes nos desconecta com o parceiro. Eu percebo que muitas vezes algumas mulheres estão desconectadas do seu parceiro por uma dor que experimentam. Em algum evento da vida, a gente experimenta algum tipo de dor, algo toca tão profundo na gente que a gente não consegue mais incluir o próprio parceiro na vida. Por exemplo, eu atendi recentemente uma pessoa que experimentou uma desconexão dessa, que gerou traição. Essa mulher teve um bebê e esse bebê morreu com 2 meses de vida. Ele nasceu com alguns problemas de saúde e faleceu 2 meses depois. E foi muito difícil para ela. E esse relacionamento, que a princípio ia bem, experimentou uma dor muito grande. Só que o que acontece com essa mulher? Essa mulher pegou essa dor como sua e excluiu o marido. Ela fez um processo de fechar-se na dor e não deixar que o marido participasse. E esse marido também também compartilhava com ela da mesma dor, mas ela tomou aquilo como dela e excluiu completamente o marido deste processo. E isso gerou muita desconexão entre o casal. E essa mulher, a partir daquele momento, só olhava para a própria dor. Em uma constelação familiar, ela me reclamou que o marido não a escutava. E quando eu fui posicionar os bonecos para representar essa relação, ela simplesmente estava desta forma que eu estou mostrando para vocês, conectada à própria dor e não enxergava, estava de costas para o próprio marido. Como esse marido vai escutá-la se ela nem olha para ele? Entende? Então, muitas vezes, por algum evento da vida, nós ficamos conectadas a uma dor, que pode ser um filho, que pode ser uma própria insatisfação pessoal, uma depressão, uma tristeza profunda, às vezes por um ganho de peso muito grande que a gente fica, e com isso a gente tira o parceiro desse processo. A gente não compartilha com ele as nossas dores e a gente não o inclui, não traz para esse universo. Ou muitas vezes nós queremos viver essa dor e não queremos mais viver esse relacionamento, mas isso de forma inconsciente.
E a gente entra nesse processo e o parceiro cada vez mais vai se afastando. E esse parceiro tende a procurar uma terceira pessoa. E para que entra uma amante nesse tipo de relacionamento? Você sabe a serviço de quem que está essa amante? A serviço desta mulher. Essa amante está a serviço desta mulher. Por quê? Porque esse movimento aqui foi causado por algo que esta mulher olhava. E essa traição talvez seja a forma que ela tenha de olhar para essa dor e enfrentar e ver que essa dor está afastando ela do seu marido. E às vezes tentar fazer algo para ressignificá-la e poder estabelecer uma conexão com o seu marido. Então, quando a gente diz que a amante está a serviço da esposa, é nesse sentido. Sempre que acontece algo no nosso relacionamento, principalmente de relações extraconjugais, a gente não deve culpar quem chegou depois, por mais que você não concorde com as atitudes dela. Porque aquela pessoa está a serviço desse relacionamento. E ela só foi permitido entrar nesse relacionamento porque aqui existia algo disfuncional. Então, quando eu vou fazer constelações familiares, eu nunca coloco a amante. Não. Por quê? Porque a origem não está nela, a origem está aqui. O problema do casal está aqui. A amante só foi um instrumento para que isso tudo acontecesse. E se não fosse ela, seria outra pessoa. Então, muitas vezes a gente experimenta situações de traição e tende a achar que o problema é outra pessoa e tem muita raiva dessa outra pessoa, compreensivelmente, e fica nessa relação aqui e nunca olha para o verdadeiro problema. Neste caso dessa minha cliente, era um problema ligado à dor que ela experimentou pela perda do filho. E nisso ela se fechou e se desconectou completamente do marido. O marido, nesse caso específico, até tentou por muito tempo tirar essa mulher dessa dor, auxiliá-la nesse processo, mas ela o afastava e muitas vezes dizia para ele que ele não sentia a dor que ela sentia. Mas cada um reage à dor de uma forma, então ela não respeitava nem a forma que ele tinha de experimentar o próprio luto do filho. Então isso gerou uma desconexão entre o casal, um desequilíbrio nesse casal que permitiu a entrada de uma terceira pessoa. Então, às vezes a gente está conectada com algo e está desconectando do nosso parceiro. Muitas vezes eu escuto as mulheres, eu não sou ouvida, meu marido não me escuta, meu parceiro não me escuta. Mas às vezes o olhar dela é totalmente para outra coisa, não é para o próprio marido, ela está de costa para o próprio marido, ela não enxerga ele, ela não cuida dessa relação. E essa mulher, o que ela precisa? Ela precisa de ajuda. Ela precisava, inclusive, da ajuda do próprio marido que ela não conseguiu pedir. Então, assim, o caminho mais saudável dentro desse relacionamento, nessa constelação familiar, eu pude fazer ela perceber que quando ela se conectou profundamente com essa dor, ela excluiu o marido da própria dor, que inclusive era compartilhava com ele. Era a perda de um filho, era algo que deveria uni-los, mas não, ao contrário, afastou. E isso pode acontecer, meninas, com uma série de coisas que pode vir a acontecer na vida da gente. Por exemplo, a perda de uma mãe, a perda de um pai. Às vezes a gente se fecha tanto dentro de uma dor, ou às vezes a gente entra em processos depressivos que afastam os nossos parceiros e muitas vezes a gente fica no julgamento, mas a gente não sabe o que tem se passado na cabeça desse, porque esse parceiro normalmente, quando ele não é incluído em qualquer processo na sua vida, ele vai se sentir rejeitado.
E a forma dele curar essa rejeição talvez seja estabelecendo uma relação que não esteja com esse problema, com esse lado doentio que ele precisa enfrentar e não consegue. Mas isso não quer dizer que em relação aqui não haja amor. Pelo contrário, esse marido relatou em uma constelação familiar que amava muito e que nem sabia porque ele tinha procurado. Ele achava que ele relatava um vazio grande que ele tinha dentro dele. Mas esse vazio vinha justamente da falta de conexão entre esse casal. Então, muitas vezes a gente se depara com dinâmicas de traição e só culpa o parceiro, principalmente nesses casos, né? Pensa só, ela acabou de perder um filho e foi traída pelo marido. Imagina o que isso gerou nela. Raiva. Gerou nela uma ira muito grande. Pensa, eu tô vivendo o meu luto e ele faz isso para me ajudar, entende? Mas ao mesmo tempo, ela conseguiu perceber o quanto esse marido foi desmerecido a sua dor, o quanto ele tinha um vazio dentro dele que vinha dessa dor e um vazio que vinha dessa desconexão do casal. E não precisa ser só uma dinâmica negativa também para trazer desconexão entre o casal, não. Eu vejo também muitas mulheres quando dão à luz, quando têm filhos, em certa altura da vida, elas se fecham tanto em relação a esse novo filho, elas olham tanto para esse filho que deixam de olhar para o próprio marido. O papel de maternidade toma conta de tal forma que ela não consegue mais estabelecer com esse parceiro a sua função de mulher no relacionamento. Ela está completamente indisponível para esse marido, porque ela só está disponível para o próprio filho. Isso também gera desconexão e isso também pode ocasionar traições no relacionamento, porque ele se sente totalmente deslocado dessa relação, algo que ele deveria fazer parte, mas a mulher o exclui. Ela tem conexão total com o filho e nenhuma mais com ela. Depois ela substitui. Antes era você, agora é o meu filho ou a minha filha. E isso faz com que os relacionamentos tenham crises e muitas dessas crises o parceiro pode buscar uma nova parceira. E um marido, quando a gente se desconecta dele, a gente autoriza ele a procurar uma outra relação inconscientemente e ele segue esse instinto. Então nós temos que cuidar das nossas relações, mesmo quando a gente está numa situação difícil, nós temos que trazer a responsabilidade de incluir os nossos parceiros nesses processos. Mesmo que a gente seja difícil, às vezes é desafiador, às vezes a gente não consegue, a gente às vezes precisa pedir ajuda, mas isso às vezes entender que todo esse processo e tudo que está envolvido faz com que a gente consiga olhar às vezes para uma traição de uma forma diferente. E isso é autorresponsabilidade. Outra dinâmica que eu vejo é ter muitos casos de traição, desequilíbrio entre o dar e o receber. Quando a gente faz demais para uma pessoa, quando a gente se dedica demais dentro de um relacionamento, a gente desequilibra a relação entre o dar e o receber. Porque dentro de um relacionamento eu só posso dar na medida em que o outro pode me devolver. Porque senão eu fico num papel de superioridade. E aquele que não consegue me dar ou não consegue me fornecer tudo aquilo que eu ofereço, se sente na condição de devedor. E ficar na condição de devedor para alguém é algo muito pesado. E inconscientemente esse lugar de dívida, esse lugar de menos na vida, faz com que ele busque uma nova parceira, no intuito de equilibrar isso tudo, porque aí com ela ele pode estabelecer novamente uma relação entre iguais. Não existe ninguém superior a ninguém. Então é uma dinâmica inconsciente. Quando eu recebo demais, normalmente eu vou embora.
Por quê? Porque isso precisa ter equilíbrio, nós precisamos equilibrar o que a gente faz pelo outro, o que o outro faz com a gente, aquilo que a gente fornece dentro do relacionamento, a energia que a gente gasta dentro de um relacionamento. Isso tudo precisa ser equalizado e precisa estar num patamar igual, para que vocês cresçam juntos. Claro que dentro de uma relação, em algum momento da vida, meu marido precisa mais de mim, porque às vezes ele tá mais abatido, mais triste, então eu vou lá, incentivo, eu faço por ele, né? Eu ajudo naquela questão, eu subi um pouquinho. Mas ali na frente eu também vou enfrentar algum desafio, ele vai estar ao meu lado, me fornecendo apoio, ajuda, e eu, subo de novo. E com isso, vocês vão fazendo essa dança no relacionamento de forma a estar sempre equilibrado. Eu nunca vou estar em dívida com meu marido ou ele comigo. Porque, meninas, o papel de devedor, o papel de menos no relacionamento é pesado, a pessoa vai sair fora. Se ele não tiver maturidade emocional, ele vai te trair. Ele vai buscar uma pessoa que ele possa estabelecer esse padrão de igualdade. E isso são dinâmicas que estão dentro dos relacionamentos, mas que muitas vezes a gente não olha. E a gente tem a tendência a olhar essa traição como um fato isolado. Ele me traiu, meu relacionamento terminou. E quero dizer para vocês que terminou mesmo. Toda traição encerra um relacionamento. Todo relacionamento que tem traição, ele já terminou. Mas ele terminou porque a partir daquele momento, se vocês decidem ficar juntos novamente, não vai ser dessa forma disfuncional e não pode ser dessa forma disfuncional. Se você compreende qual foi a raiz, qual foi a sua parcela de contribuição naquele relacionamento para uma dinâmica de traição, talvez você consiga ressignificá-la. Talvez você consiga experimentar um nível mais alto de compreensão sobre o seu parceiro e se posiciona como adulta. Olha, realmente, sobre esse aspecto aqui eu tive contribuição, mas você também foi desleal, por isso, e talvez nesse consenso de eu com a minha responsabilidade e você com a sua responsabilidade, seja possível ressignificar um processo de traição. Porque aí, a partir daquele momento, nasce uma nova relação sob um novo contrato. E muitas vezes, meninas, quando isso é feito de uma forma saudável, eu vejo casais que experimentam níveis mais elevados de relação quando passam por isso. Então, saber que às vezes a traição está a serviço do próprio casal é um caminho mais saudável para se olhar. Mas isso eu estou levantando hipóteses para que vocês possam pensar a respeito. Cada caso é um caso, todo mundo sabe aquilo que pode suportar, todo mundo sabe qual é a dor que pode ressignificar, a que consegue ressignificar. E isso só são caminhos que eu ofereço de reflexão sobre o tema. E não tenho o intuito de fechar diagnóstico ou falar para você aquilo que é certo dentro da sua relação. O que eu quero fazer é você pensar fora da caixinha, abrir um pouquinho mais a consciência e trazer mais autorresponsabilidade. E assim você vai conseguir ter uma decisão melhor sobre aquele relacionamento. Porque quando a gente se abre a novas possibilidades, quando a gente se posiciona como adulta, quando a gente tem um olhar sobre o relacionamento, às vezes não só pelo óbvio, não só como personagem, eu sou vítima, você é abusador, você teve culpa por tudo, e as coisas não são bem assim, né? Um adulto sempre pensa qual é a sua parcela de responsabilidade. E existem várias outras dinâmicas que levam à traição. Hoje eu trouxe para vocês aqui 3 básicas. Não vou conseguir esgotar o assunto neste vídeo, mas eu espero que já dê para você pensar um pouquinho a respeito.